Olá, seja bem-vindo. Você está no Voxcast, o podcast da voximais.com. Aqui a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Primeiro programa, do Voxcast. Dois amigos aqui para a gente trocar ideia aqui, muito bacana. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, Jonas, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com você no podcast. Muito bacana. Para acompanhar aqui nesse diálogo com a gente, Matheus, né? Com certeza. Muito obrigado, Jonas. Obrigado, Rogério, por essa oportunidade única. Espero que o nosso papo seja engraçado, legal, mas extremamente produtivo para todo mundo que possa ouvir a gente. Tá. Pessoal, eu conheci o Rogério há algum tempo aí, um cara que tem uma experiência muito grande. Fiquei encantado assim, com a experiência de trabalho dele, tem muito a contribuir aqui com a nossa região. Com quem eu falo sempre, eu comento, eu acho que a grama verde é a nossa, não é a grama do vizinho, não. Com certeza. Eu sou mais desse lado aí. É verdade. E aí, para a gente bater esse papo aqui, a gente estava comentando outro dia, Rogério, daquela questão do realinhamento, né? É verdade. Eu até perguntei para você, será que é alinhamento ou realinhamento de carreira? A pessoa trabalha, depois descobre que não está satisfeita com o que está fazendo, né? E é algo muito comum, né, Jonas? É uma coisa muito recorrente. Hoje a gente percebe cada vez mais esse sentimento de algumas pessoas ao longo da carreira, depois de 20, 25 a 30 anos de carreira, ela perceber que ela está fazendo algo que ela não tinha planejado inicialmente, mas ela foi impulsionada, ela foi colocada nesse mercado de trabalho. Muitas vezes motivada até mesmo pela questão financeira. E chega um determinado tempo da vida dela que ela percebe que não é só isso que faz ela feliz, né? Isso normalmente tem acontecido com pessoas aí acima de 45, 50 anos, principalmente. Essa é uma faixa etária onde as pessoas, Matheus, acabam se sentindo um pouco velhas já para continuarem no mercado de trabalho. Uhum. E aí surge aquela pergunta, né? E agora, o que fazer? O que fazer, né? Aí aqui a gente olha esse universo aqui, né? Eu e o Matheus, mais ou menos a mesma idade. Eu e o Rogério, mais ou menos a mesma idade. E o Matheus, cara novo, está começando dentro da profissão, né, Matheus? Como é que será que um dia você, quem sabe, vai passar por isso aí? Olha, possivelmente, né? A gente está todo tempo se reinventando, principalmente nessas gerações mais atuais. Mas eu te confesso que não muito distante, creio, de vocês. Lá no início, ao entrar no mercado de trabalho, realmente é muito difícil, Rogério. Assino embaixo de tudo que você falou. Para os jovens hoje, mesmo os mais capacitados, conseguirem adentrar e serem apoiados, não só pela família, mas também pelo próprio mercado de trabalho, naquilo que eles realmente querem, naquilo que realmente dá tesão fazer, é muito difícil. É muito difícil. Questões financeiras, questões de oportunidade. As empresas não conseguem proporcionar a esses jovens esse livre-arbítrio de ter esse alinhamento profissional, porque no início é alinhamento, né? Depois já é um realinhamento profissional. E realmente é muito difícil você estar a todo momento conseguindo se redescobrir. Não só enquanto profissional, enquanto pessoa. Não vamos muito longe, né, Rogério? Faz parte, né? Por que será, Rogério, assim, que as pessoas, são vários fatores envolvidos, né? Você que é um especialista nessa área aí, mas dá para o cara fazer alguma coisa, tentar mudar de profissão, mudar de área? Sempre é possível. Ele tem que entender qual a oportunidade que está surgindo para ele. Muitas vezes ele não consegue enxergar qual é a oportunidade que está surgindo para ele. Né? Por exemplo, no meu caso, eu posso dizer que eu estava com 49 anos quando eu fui demitido pela primeira vez na minha vida. Nunca tinha sido demitido? Nunca tinha sido demitido. Sentiu pela primeira vez? Foram vários os fatores que me levaram a essa demissão dentro de uma emissora de televisão. Foram várias questões. Mas eu me senti perdido. Eu estava passando por um processo cirúrgico, emocional, tumultuado, bastante grave na minha mente ainda, né? E quando eu me senti perdido naquele processo, né? E agora, o que eu vou fazer? Foi quando eu percebi que eu tinha uma grande oportunidade diante de mim. Comecei pelo processo de autoconhecimento, do qual eu não sabia quem eu era de verdade. Por que eu fui colocado no mercado? Né? Nós havíamos até conversado. Eu fui colocado no mercado, inicialmente nos veículos de comunicação, porque as pessoas falavam para mim, poxa, cara, você tem uma voz legal, eu imitava vários artistas, apresentadores de rádio e televisão, você fala bem, você se comunica bem, né? Por que você não vai para o rádio, por que você não vai para a televisão? Surgiu uma oportunidade. Sim. E eu acreditei, não no meu sonho inicialmente, foi no sonho, foi uma oportunidade. Foi numa oportunidade. E muitas pessoas entram nesse mercado. Não vem aquela empolgação também? Todo mundo está achando que eu sou bom nisso. Então deve ser bom mesmo. Também, eu era bastante jovem, então eu também fui colocado dessa forma. Eu me senti valorizado, coisa que até então eu não sabia que eu podia ser tão valorizado quanto eu era, porque eu não me conhecia. Por isso o fator autoconhecimento
né? Então, chega num determinado momento da sua vida que você precisa se redescobrir, entender quais são as suas capacidades. Né? Isso leva um certo tempo. Às vezes a pessoa entra numa função, começa uma profissão, porque ela é imposta pela família. Sem dúvida. Ah, não, meu pai é advogado, eu também vou ser advogado, porque o meu avô foi advogado. Só que ele chega num determinado momento da carreira dele que ele percebe que não era aquilo que ele queria fazer. Ele acaba se decepcionando consigo mesmo. Né? E aí pinta as diversas momentos nas encruzilhadas, né? E agora é o que eu faço, né? Eu começo tudo de novo, eu tento um pouco mais. Sim. E além disso, a doença do século, entra a depressão, né? Exato. Entra a depressão de depois de tantos anos ali você investindo tanto na tua carreira. Vamos lá, colocar aqui o nome dos bois aqui na nossa conversa. Como vendedor. Você se comunica bem, as pessoas acham que você daria um bom vendedor. Você começa como vendedor em uma empresa. E você vê que aquela empresa consegue ser rentável para ti ao longo dos anos. Ela consegue te proporcionar um certo agradável financeiro. Mas aí depois você vê que, pô, não é aquilo que eu quero. Tô cansado de vender. Queria tentar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Mas eu já tenho 45 anos, né, Rogério? Sim. E aí, o que eu vou fazer? 45 anos. Aí começa a vir aqueles pré-conceitos de a sociedade vai me discriminar, eu tenho medo de ficar desempregado, meu filho está precisando fazer um tratamento. Sim. É melhor eu ficar como eu tô, mesmo estando triste, do que muitas vezes procurar alguma coisa nova, alguma coisa a mais. E aí entra a questão de você se tornar um ser humano, um profissional deprimido. Depressivo. E colaborar negativamente no teu ambiente de trabalho. Por quê? Não houve um alinhamento, também o Rogério pode falar muito mais disso do que eu, mas não houve um alinhamento de perspectivas de habilidade desse profissional para ficar ali por tanto tempo. Ele não teve oportunidade. Vocês não acham que nessa faixa etária de hoje, esse problema do cara perceber que ele não está gostando, não está mais com tesão no trabalho que ele está fazendo, não pesa também a questão dele olhar e pensar assim, caramba, eu estou concorrendo também com uma juventude agora diferente da minha. Com certeza. É um cara, às vezes a pessoa diz assim, não sei nem mexer no computador, cara, não, ninguém vai querer me empregar. E na realidade não é isso, né? São dois mundos diferentes. São choques de gerações, né? São choques de gerações, de maneiras de enxergar o mundo. E isso está muito ligado ao quê? Ao seu autoconhecimento. Por exemplo, o jovem, a empresa procura saber, poxa, ele não tem experiência. A pessoa já com uma maturidade, ele já está velho demais. E aí você fica naquele conflito. Né? Só que a empresa hoje, o mercado de trabalho, ela consegue absorver esses dois lados. Pode ser que ele absorva um pouco mais as pessoas de mais idade, porque precisa de mão de obra mais capacitada, qualificada, atualizada, para poder exercer aquela função, mas ela também precisa dessa pessoa mais experiente, que de repente já tem uma vida estabilizada, já tem a família formada, já tem os filhos grandes, não vai dar tanto prejuízo, quem sabe, que o jovem que está iniciando muitas vezes ainda dá para essa empresa no início da carreira dele. Ou seja, a pessoa mais madura, ela tem oportunidades dentro desse mercado, ela só precisa entender o que ela realmente quer fazer e, claro, se atualizar, Estar se preparado. capacitar. Estar preparado, com certeza. Eu vejo também que o jovem de hoje, ele quer... não é que não queira, mas ele é mais liberal, assim, no sentido de querer um emprego mais... Eu conheço muitas pessoas que o cara diz assim, Jonas, eu ganho dinheiro dentro da minha casa, dentro do meu quarto. Sim. Eu atendo 2, 3 empresas, eu faço material aqui para eles e vou passando, eles vão me pagando por Pix e tal. Sim. E para que é isso que eu quero? Eu não quero que assine a minha carteira, eu não quero bater ponto, não quero isso para minha vida. Sim. Então, é uma juventude assim, você falou muito bem do conflito, né? Sim. E naquela época, ainda hoje assim, né? O cara vai para um local, trabalha, bate ponto, cumpre horário, Sim. vai e volta, perde um tempão no trânsito. O jovem, o cara de hoje aí não quer mais perder E essa tempo no pandemia trânsito. mostrou totalmente essa Já ia mudança, falar. né? Pandemia constituiu uma nova ideia do que pode ser um trabalho realmente em home office. Isso aqui que a gente está fazendo, isso não Exato. existia Isso, antes com da certeza, né? um grande exemplo disso. Algo a mais, Jonas, a gente pode pensar também que hoje o profissional, seja ele com quantos anos ele tiver, graças também à pandemia, ele está se redescobrindo de uma forma ou de outra, sabe? Então, o Rogério fala muito dessa questão de você saber identificar as oportunidades, né? As oportunidades quando aparecem, independente de quantos anos você tem, independente se você foi 15, 20 anos vendedor ou advogado, mas é saber despregar os olhos de si mesmo e ver as oportunidades e, acima disso, estar preparado para tentar. Porque o tentar é muito difícil. O tentar não só questão de habilidade de você fazer cursos,
mas o tentar algo novo que pode dar certo, mas pode dar errado também. Mas ele tem que identificar, aí tem a questão do autoconhecimento. O que eu ia comentar aqui é sobre a questão da infelicidade, a insatisfação por parte das pessoas no mercado de trabalho. Em função daquilo que eu comentei há pouco. Você é jogado no mercado de trabalho, muitas vezes não pelo que você quer, mas porque o mercado está exigindo de você. Sim. E você acaba aceitando isso. E o dinheiro não pode ser o principal motivador, mas no início de uma carreira, normalmente quase sempre é o dinheiro. Só que ele percebe que em um determinado momento da vida dele não é mais o principal motivador. Ele quer ter um pouco mais de tranquilidade, ele quer ter prazer naquilo que ele está falando. E o índice de insatisfação é muito grande. Mais de 60% das pessoas que estão no seu atual trabalho, pessoas acima de 45 anos, que começaram a trabalhar bem jovens, assim como o Matheus, por exemplo, estão insatisfeitas. Elas querem mudar, mas elas não conseguem se descobrir, elas não conseguem identificar. Eu li algumas pesquisas, por exemplo, de pessoas que foram, uma moça que foi modelo, até os 35 anos. Mas não era isso que ela queria. Mas a família colocou ela com 13 anos a cumprir uma carreira que ela não havia escolhido para ela. Mas ela, empolgada com tudo, com as luzes, com os holofotes, com as passarelas mundiais, ela acabou se desenvolvendo. Só que, num determinado momento da vida dela, ela falou, não quero mais isso para mim. E ela mudou completamente a carreira, só que a pessoa precisa identificar. E aí ela vai entender sobre o propósito da vida dela. Qual é o propósito? Que é o principal motivador para a pessoa continuar exercendo a função dela. E viver e acordar com disposição. Sim, para fazer aquilo. Para ela poder sair com energia. Vitalidade mesmo. A despeito das dificuldades. Então, eu acho que eu estou nesse grupo aí, cara. Eu acho que que legal. Acorda disposto todo dia. Eu acho que assim, eu faço publicidade há muito tempo. Eu fazia fui migrando assim de várias áreas. Que é uma área encantadora, né? Cara, eu acordava assim de manhã, adorava fazer campanhas assim e tal. Depois de um tempo aquilo já não era mais legal, eu fui procurando fazer outras coisas assim. Então hoje eu estou numa época assim, cara, eu quero trabalhar com aquilo que eu gosto realmente, não cumprir horário assim, certa responsabilidade a gente sempre vai ter. Com certeza. Mas tem algumas coisas que eu não quero mais para minha vida assim. Entendeu? Eu quero fazer mesmo aquilo que estou determinado a fazer. Quando eu conversei com o Matheus, quando eu conversei com o Rogério sobre esse tema, eu disse assim, eu acho que eu estou incluso. Ele citou uma pesquisa, então eu acho que eu estou incluso aí. Eu acho nessas pessoas. Olha, você sabe que uma pesquisa feita pela Dell, por exemplo, acho que foi em 2020 também, 2019, revela que até 2030, 85% das profissões que existem deixarão de existir. Vão desaparecer, eu já li essa pesquisa. Desaparecer. Muito interessante. Não é verdade, Matheus? Muito, muito. Você que está dentro desse processo de desenvolvimento com as pessoas, você sabe disso. Com certeza. Então você tem que tem que renovar. E metade das profissões que vão surgir daqui a uns 10 anos, não existe nem curso para ela em faculdade. Não existe. Ou seja, olha, é um nicho de oportunidades que ainda irão se abrir diante de você. Né? Só que você tem que acompanhar o mercado. Exato. E você tem que entender em que situação você está no momento. Né? Porque aquela história quando a gente trabalha, nós que somos, trabalhamos com desenvolvimento de pessoas, né, Matheus? O coach, a gente identifica o que primeiro, né, o Jonas? É onde você está e para onde você quer ir. É igual o GPS. Né? Quando você aciona ali o GPS do seu carro para você ir para determinado lugar, ele vai te pedir a localização onde você está, né? Para ele traçar a melhor carreira para você, onde você vai chegar. E quanto tempo você vai levar para chegar até lá. E na vida não é diferente. Só que a pessoa ela tem que identificar o que realmente ela quer. E se ela está obscurecida a visão dela, ela fica perdida, ela fica confusa. E com essa mudança toda que está acontecendo no mercado mundial de profissões, a pessoa ela tem que realmente acompanhar isso, entender, cara, vale a pena investir nisso? Vou acompanhar, eu gostei dessa história, eu gostei desse mercado, eu gostei de trabalhar em casa, vou investir nisso, né? É investimento não só na bolsa de valores, né? Investimento em si mesmo. Investir verdade, em si mesmo, em conhecimento. A experiência vem com o tempo, mas assim, investir primeiramente em conhecimento mesmo, em você saber que o mundo está mudando, que o mercado está se atualizando, você precisa continuar junto com essa atualização. Porque não é só questão de você ficar para trás. Rogério estava essa pesquisa de 85% das profissões que vão desaparecer, né, Rogério? Completamente. Então, assim, uma pessoa que fez 40 anos a mesma coisa, será que ela vai conseguir se reestruturar dentro do mercado sem antes se autoconhecer, Rogério? Exato. O que você acha? É muito difícil porque o que acontece? Ela tem que ter, ela até pode conseguir, mas vai se tornar mais fácil se ela se autoconhecer. Vai se tornar mais prazeroso se ela se autoconhecer, porque ela vai identificar os pontos que motivam ela a continuar a despeito das dificuldades. Então, quando ela se autoconhece, quando ela tem as percepções claras sobre os valores dela, aquilo que realmente vale a pena para ela, ela vai
curtir um pouco mais essa jornada, né? Ela vai desfrutar um pouco do processo. Sim. E ela vai conseguir compartilhar isso de uma forma muito melhor. E, consequentemente, ela pode ganhar mais. Com certeza, Né? por que não? Rogério, você rodou o Brasil. Eu Já. não sei se de que forma o seu trabalho, de que forma esse aprendizado de todo esse tempo. Aí, primeiro fala pra gente, para não passaste aí, que tu fizeste um pouco mais também antes de estar desenvolvendo essa atividade agora. Eu comecei como vendedor. Fui vendedor. Na verdade, eu comecei com 13 anos entregando jornal, né? Eu entregava jornal em São Paulo, né? Nossa, a Gazeta Mercantil em São Paulo. Tinha 13 anos, levantava às 4h30 da madrugada. Quantos? 13 anos. 13. Né? E com meu primo que trabalhava na Gazeta Mercantil, ele me levava para fazer entrega de jornais, lá na Vila Mariana, em São Paulo. Então, nós entregávamos jornal até às 6 da manhã. Depois eu fui contínuo, que é o chamado office boy, né? Numa empresa lá de São Paulo, e depois trabalhei no mercado de vendas. Aí fui para vendas, desde os 15 anos. Trabalhei com vendas há algum tempo, mas eu não me sentia à vontade. Eu até me comunicava bem, mas eu não sabia vender, porque eu não sabia vender a minha imagem. Eu não acreditava em mim mesmo. Né? E aí quando eu comecei a imitar algumas pessoas e me levaram para a área de comunicação. Quem era que tu imitava? Eram vários personagens de época? cinema da época. Icatatá. Olha. Personagens de desenho, personagens políticos famosos, aí, que é melhor nem tocar esse aí é mais difícil. Mas esse eu imitava. E alguns apresentadores de televisão e de rádio na época também, né? Cid Moreira, né? Enfim, eu imitava alguns ali, eu utilizava o tom da voz para poder aproveitar. E aí, Jonas, agora... não era difícil imitar o Cid Já ia Moreira. dizer, agora a gente já sabe de onde veio o tom da voz, né? De tanto imitar o Cid Moreira. Mas eram pessoas que eu modelava, né? Eram pessoas que eu admirava dentro da área de comunicação e que também exerciam uma influência sobre mim. E por isso também, quando me falaram que eu tinha esse potencial, eu comecei a desenvolver. E esse é um outro ponto importante, viu, Jonas? Dentro do processo da carreira. As pessoas muitas vezes falam que você tem potencial, só que se você não acredita, você não consegue desenvolver as habilidades necessárias. Exato. E isso é importante no seu crescimento. E aí, dessa carreira de comunicação, foram 20 anos, 23 anos. Até realmente eu começar a mudar, perceber que precisava mudar. Você também apresentou, né? Já chegou a apresentar jornal, essa coisa toda? Televisão, na TV Record foram mais de 15 anos, na verdade. Em Belém do Pará foram 10 anos, foi em São Paulo também, um pouco na Record News, mas em Santa Catarina, para onde nós fomos da última vez. Trabalhei aqui em Macapá, no Amapá. Você nasceu onde? Eu sou de São Paulo. Você é em São Paulo. Né? Capital? Na capital. Trabalhei em rádios, no Paraná, principalmente Maringá, Foz do Iguaçu, foi onde eu comecei bastante tempo, trabalhei em rádio ali, naquela região do oeste do Paraná, do norte do Paraná, e também em Curitiba na TV, na época era CNT, depois a Manchete, enfim, era uma rede de televisão menor ali, onde tinha apresentadores, inclusive um dos mais famosos que saiu dali foi o Ratinho. Né? Eu comecei a gravar aquelas lapadas de jornal dentro do programa 190 urgente. Aí eu fazia toda aquela voz aveludada, né, de jornalista policial. Produção, vamos providenciar umas gravações aqui. Pronto, uma chamada no Instagram. E aí eu me desenvolvi, eu gostei muito dessa carreira. Eu gostei muito, eu fui assim, muito apaixonado realmente pelo veículo de comunicação, sabe? E eu acreditava realmente na mudança das pessoas. E eu gostava muito de ajudar as pessoas que estavam começando a carreira no veículo de comunicação. Quantos repórteres ali a gente ajudou, hoje são apresentadores até mais conhecidos aí fora, né? Tem a Salsi Lima que está lá. A Salsi Lima, assim que ela se formou, ela começou a trabalhar com a gente. Ajudei muito no processo de desenvolvimento dela e eu gostava de ajudar as pessoas. Já estava no sangue essa questão de ajudar a desenvolver pessoas. E eu não sabia disso. Legal. Rogério, deve todo mundo estar se perguntando agora que está nos ouvindo assim, mas como é que o Rogério veio parar aqui em Santarém, né, cara? É uma questão já de família, né? Que a minha esposa também é jornalista, Anne Beckhauser, que começou aqui em Santarém, na TV Tapajós. Né? Ela começou a carreira de comunicação dela como repórter aqui na TV Tapajós. Todo mundo conhece a Anne? Conhece a Anne, com certeza. Depois ela foi para Belém e lá nós nos conhecemos. Eu era apresentador do jornal da Record de Belém. E ali a gente começou a trabalhar junto e veio o relacionamento. Só que a família da Anne mora aqui já há mais de 20 anos, né? São agricultores aqui na região. E a gente voltou para cá, quer dizer, eu voltei não, ela voltou para cá, me trouxe, né? E se eu não viesse também, não tinha jeito, né? Tinha que vir, né? Obrigação. E aí hoje você está trabalhando no processo de realinhamento de carreira, né? Você desenvolve também outras atividades. Sim. Mas você percebeu que você não estava gostando mais da profissão, né? Mexeu muito com os meus valores. Que eu comentei atrás, viu, Matheus? Sim. Você tem que estar muito alinhado com os teus valores pessoais.
E eu percebi que em determinado momento, o veículo de comunicação dos quais você acaba fazendo parte, muita coisa é imposta a você. Isso fere os teus valores. E quando começa a mexer nos seus valores, você começa a se desmotivar. Você perde a motivação, você perde o brilho nos olhos. Você perde a vontade realmente de fazer aquilo que você gosta de fazer. E aí foi quando eu precisei entender quem eu de fato eu era. Aí foi o processo de autoconhecimento mesmo, né? Que eu fui uma imersão muito profunda. São mais de 1000 horas de treinamento, de estudos, de profissionalização em cima desse mercado para poder ajudar as pessoas que passam pelo mesmo processo que eu estou vivendo. Então hoje a minha principal missão dentro desse trabalho é realmente ajudar jovens, por exemplo, pessoas que estão iniciando a sua carreira, a não entrarem por esse mesmo caminho, a ter esse autoconhecimento desde o início. Quanto elas vão poder crescer mais, evoluir muito mais rápido e se tornarem adultos mais felizes, satisfeitos com a sua profissão. Porque é uma coisa bem simples, assim, Rogério, que a pessoa pode fazer para no início de carreira, para ela identificar alguma coisa se realmente é isso que ela quer para a vida dela. Assim, as aptidões, quando a gente faz aquele teste de aptidão, né, muitas vezes a gente até entende, poxa, eu sou um bom escritor, eu sou um bom comunicador, eu acho que o Gabriel, o meu filho, ele gostava de construir algumas coisas, de montar algumas coisas. Eu acho que ele pode ser um bom engenheiro, ele pode ser um bom arquiteto. E às vezes a gente tenta identificar. Mas, além disso, ela tem que ver se existe algo a mais para ela conseguir se apaixonar por aquilo. E, na medida que ela vai se informando, pesquisando a respeito daquele assunto, ele tem que perceber. Porque, assim, às vezes a pessoa ela olha o sucesso de alguém e ela aplaude. Que maravilha, um dia eu vou ser assim. Tem sorte. Né? Tem isso? Esse cara teve sorte. Não, vou aplaudir. Um dia eu vou ser igual a ele. Só que a pessoa não conhece os bastidores da vida daquela pessoa. Ela não sabe por onde ela passou, o que ela precisou fazer. Pelas grandes dificuldades. Quando você não conhece a história real daquela pessoa, você aplaude o sucesso dela. Mas você não sabe qual o caminho que ela percorreu. E você quer isso para a sua vida também, então ela tem que identificar. Esse caminho serve para mim de fato? Ele vai me realmente... Então, esses são pontos importantes que ela precisa identificar, para ela poder dar seguimento na sua busca, no seu desenvolvimento dentro daquela carreira. Rogério, é uma dúvida aqui. Você como Master Coach, tu já tem uma grande experiência, né, nessa questão de alinhamento profissional, de questão de orientação mesmo desses jovens. Tu acha muito importante eles entenderem que faz parte da trajetória em qualquer empresa, ou seja, até mesmo trabalhando para si mesmo, a questão das dificuldades, do sofrimento que vão passar e da persistência? Você acha que essa geração agora, que está entrando no mercado aí com 16, 17 anos, eles já conseguem ter essa percepção que, independente de qual seja a trajetória deles, em qualquer que seja a carreira, eles vão passar por desilusões, sofrimentos? De fato. Assim, é uma pergunta bastante complexa também, viu, Matheus? Por quê? Porque isso perpassa um pouco pelas crenças dessa pessoa. Como é que ela foi criada? Como é que ela se desenvolveu? Como é que ela vai ver o mundo desse mercado de trabalho? Como é que ela vai aceitar os nãos? Qual o significado que ela vai dar para as dificuldades? Então, tudo isso, quando ela estiver nesse mercado, ela vai entender isso. Tem pessoas que reagem muito bem a um não, a um patrão mais exigente, e tem pessoas que não aceitam bem essa reação. E elas reagem de forma errada. Eu era um cara que reagia de forma errada. Quando eu era exigido de algo que eu não concordava. Entende? Então, isso provocou dificuldades no meu desenvolvimento profissional. Então, quando a pessoa ela tem a compreensão exata de saber lidar com esses sentimentos, ela consegue reagir bem. Ela vai sofrer menos nesse processo de crescimento. E aí, ela vai ter que aprender, ela vai ter que saber ouvir o não, ela vai ter que saber, olha, você tem que ser mais organizado, você tem que ser mais planejado, você tem que chegar no horário certo, você não pode faltar, que você vai estar dificultando a vida do outro colega, você tem que respeitar o seu amigo. Então, um clima organizacional de uma empresa só funciona bem quando essas pessoas se comunicam de forma adequada dentro desse mercado. E é claro, ele vai ter que saber se desenvolver, ele vai ter que buscar mais informações. Linkando até com isso que você está falando, é interessante a gente pensar, hoje tem um curso, Jonas, com certeza você já ouviu falar, inclusive por mim muitas vezes, um curso de inteligência emocional. Legal. Um curso maravilhoso, que existem em dezenas de plataformas e assim, não digo todos os jovens, mas assim,
todos que estivessem preparados para entender mais sobre as dificuldades, sobre saber se concentrar nos seus sentimentos e tirar com as emoções. Exatamente, e tirar algo positivo, até mesmo do não, é muito importante, sabe? Sim. Porque creio eu, não sei se o Rogério concorda comigo, que hoje a geração que está entrando no mercado de trabalho é uma geração que o ego é muito don't touch me, não me toque muito. Então quando você pega um não, você fica muito desolado ali. E acaba que entra muito um pouco do empreendedorismo, de querer abrir o próprio negócio porque começou numa empresa e aí o patrão não era as mil maravilhas, a rotina administrativa não era as mil maravilhas e não aguento mais, vou abrir o meu próprio negócio. Eu tenho conversado muito sobre isso, eu conheço muitos empreendedores, né? Essa questão da hora da contratação. Sim. Às vezes a empresa investe muito numa contratação e o colaborador entra e às vezes a gente percebe assim, pô, não era isso que a gente queria. Exato. E o colaborador também às vezes é ao lado dele, cara, não era isso que eu queria para minha vida. Você contrata muito pela questão técnica, de conhecimento, e acaba demitindo pelo comportamento da pessoa. E aí eu vi, exatamente isso. E eu vi uma outra pessoa falando assim, que a melhor maneira, não sei se é correta, é o estágio. Porque o estágio fica um período, a empresa conhece um pouco mais sobre aquela pessoa e aquela pessoa também conhece um pouco mais sobre a empresa. Sim. E aí acaba sendo bom para os dois lados, né? Porque é muito chato contratar. Sim. Né? E é um prejuízo. Para os dois lados, né? O turnover da empresa é muito prejuízo alto. No processo até 6 meses de treinamento. Processo rotativo. Exato. Acaba sendo caro para essa empresa. Então, como ela pode prevenir? Se você que trabalha com análise comportamental, você pode falar bem disso, né, Sim, Matheus? sim. Hoje as empresas, Jonas, elas têm evoluído ao imaginar que seja mais possível conseguir bons colaboradores a partir de bons processos seletivos. Então, antigamente, há 5, 10 anos, não tão distante assim, os processos seletivos ou era por indicação, ou era quando você deixava aquele currículo bem preto e branco, que hoje está deixando de existir, graças a Deus. Aquele currículo bem preto e branco na empresa, saía distribuindo, na verdade, por várias empresas e rezava para alguém te chamar. E tu desenrolava alguma coisa e era contratado. Hoje está mudando um pouco isso. Você falou a questão do estágio. Hoje tem empresas que eu conheço, aqui mesmo da região, que fazem um processo de integração com esse colaborador de 2 semanas, 3 semanas. Integração na empresa. Por quê? Falávamos há pouco de alinhamento. Então não é só questão de você idealizar uma empresa perfeita, mas é questão de você saber realmente o que você vai fazer ali. Então não adianta você só ter um bom salário se você ficar triste com o que você vai fazer diariamente. Então a questão da integração, que aí pode ser convertida em estágio, né? É algo interessantíssimo de se tornar realidade para as empresas. Economiza mais, você ganha um colaborador mais comprometido em vestir a tua camisa e, sem dúvida nenhuma, vai ser um colaborador muito mais produtivo do que alguém que entrou jogado, como acabamos de falar. Né? Legal. E, Rogério, aí essa experiência toda, né, você viveu isso na pele e transformou isso em profissão, né? Realinhamento de carreira. E essa é a oportunidade que muitas vezes está diante dos olhos das pessoas que têm mais experiência. Ela pode vir a se tornar, por exemplo, um mentor dentro da área de conhecimento dela para ajudar os mais jovens. E ali ela vê um nicho dentro dessa área digital, por exemplo, hoje que você consegue construir um produto, que nós até conversamos a respeito disso, e vender esse produto. E, ou seja, ele pode estar cumprindo um propósito dele de ajudar os mais jovens, os menos experientes dentro daquela área dele, com a experiência dele. Né? Ou seja, então é um nicho, é uma oportunidade. E eu vi isso como um propósito porque eu sempre, como eu falei anteriormente, eu gostava de ajudar as pessoas, mas eu não sabia como extrair o melhor delas, porque eu não me conhecia. Hoje eu entendo como lidar com as pessoas, e aí vem o passo da comunicação, na qual eu tive uma grande experiência ao longo da minha carreira, mas entre você falar e a outra pessoa entender tem uma diferença, porque a comunicação assertiva é aquela, não é o que você fala, é o que o outro entende. Né? Então como é que você vai extrair o melhor da outra pessoa se você não sabe se ela entendeu realmente aquilo que você está pedindo e exigindo dela? E aí por onde passa a dificuldade das empresas às vezes. Né? Porque a mesma comunicação que é dada para uma pessoa pode não ser a mesma que o outro tenha entendido. E aí existe um conflito de ideias internas e a produtividade cai. Começam a se criar problemas, relacionamento, e a empresa começa a ter prejuízo. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu levo, por exemplo, o desenvolvimento de comunicação assertiva, o pessoal brinca muito com essa história de comunicação assertiva, mas comunicação assertiva é quando você fala com verdade aquilo que você conhece, com convicção. Você acredita, né? Acredita realmente naquilo que está fazendo. Que é possível mudar. E eu já conversei com empresários aqui que não acreditam nisso. Sim. E aí ele vê a falência batendo as portas da empresa dele, funcionários saindo a rodo,
mas ele não quer mudar o comportamento dele. Ele acha que tem que mudar uma peça A pela peça B e acaba gerando um conflito. E às vezes o erro está ali na comunicação, na interpretação daquilo que está sendo passado. Tá a informação está errada. Rogério, e mais, assim, mais difícil ainda é quando você chega numa empresa para conseguir fazer esse alinhamento, proporcionar aquele gestor essa visão que a gente está falando agora, e a empresa não está indo mal, está indo até bem, meia boca, como o pessoal fala. Então ele diz, olha para ti e fala, mas eu estou ganhando meu dinheirinho, minha empresa está dando lucro, eu estou pagando meus funcionários, está tudo bem. Ele acredita muito só no X, ele não acredita no X mais um. Né? Então, quando a gente consegue trazer esse alinhamento e fazer eles perceberem que eles podem ir além, se hoje está bom, pode estar muito bom, é maravilhoso. Só que é difícil, né, Rogério? Uma frase que eu gosto muito do Richard Bandler, né, que é um dos criadores da PNL, por exemplo, né? Eu uso muito nas palestras, por que você vai continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Com certeza. Né? E a empresa ela pode se desenvolver mais, ela pode se aproveitar do momento de crise. As grandes empresas cresceram nos momentos de maiores crises. Exatamente. Né? Mas ele tem que entender qual a oportunidade que o mercado está oferecendo para ele. E um deles é o fator humano. Sim. É colocar as peças no lugar certo. E às vezes existe confusão, por quê? Porque é pela indicação ainda, exatamente. É pela família, muitas empresas, né, que são dirigidas somente por famílias, né? Aí tem aquela questão da paternidade, Sim. Né? Papai mandou, todo mundo fica quieto e faz o que tem que ser feito. Sim. E a empresa continua um caos, a confusão. Olha, essa questão que você levantou aí de empresa familiar, por exemplo. O pai, às vezes, por falta de oportunidade, estudou bem pouco, não tinha conhecimento algum, mas montou um negócio e deu certo. Deu muito certo. E deu certo. O cara ficou milionário. E aí os filhos vão, né, como o pai já tem mais condição, bota o filho para estudar, algumas vezes fora, o filho se forma atrás e volta para dentro da empresa. Eu conheço vários, assim, conflito, cara, esse conflito. Porque ele olha assim, será que esse teu método que tu estás trazendo aí vai dar certo? O meu deu. Exatamente. Eu conversei com um gestor agora de uma empresa recentemente que ele comentou sobre isso. Né? Então a gente traz experiências e diálogos que nós temos com alguns gestores de alguma empresa e que vivem isso. Querem crescer, querem dar oportunidade para novas pessoas, abrir novas áreas de crescimento dentro da empresa, mas não conseguem. Esbarram no... Porque alguns são muito são muito metódicos, como é que a gente pode falar? Pessoas que são muito conservadoras, sim. Né? Excessivamente conservadoras, elas não conseguem abrir a mão ali para um desenvolvimento maior, para entender esse mercado. E aí quando a gente vem para aquela pesquisa que muitas profissões deixarão de existir, esse camarada pode estar correndo um risco sério de uma empresa maior vir lá e engolir ele. E ele desaparecer do mercado. Mas dá para conciliar, né? Porque se o cara pensar, eu um pouco conhecimento que eu tinha técnico, eu dei certo... Se eu juntar com o que o meu filho conseguiu, né? Imagina, essa visão que eu estava falando. Essa visão é difícil, porque é como o Rogério falava, ele vai dizer, mas o meu tá dando certo há 20 anos. O meu tá dando certo há 20 anos. Para que eu vou mudar agora? Quê, né? Não acompanhar esse crescimento. E mas isso ele entrou numa zona de conforto, né? Que é difícil. Mas se tá dando certo, é difícil o empreendedor mudar, cara. Inovar, Mas entendeu? o que acontece é a mesma coisa quando a pessoa que está lá no processo de transição de carreira. Ela está naquele sistema de conflito, ela está insatisfeita. Qual que é a recomendação dos especialistas dentro dessa área? É falar, olha, vá se preparando para essa mudança sem deixar o teu emprego. Sim. Vá se preparando para essa mudança de mercado, investindo em conhecimento, em desenvolvimento, em habilidades dentro dessa área que você quer ir, sem deixar o seu emprego. Quando você estiver realmente bem estruturado, para você avançar e realmente assumir esse papel que você quer ter a partir de agora, aí sim você pode largar o emprego. E a mesma coisa com as empresas. Vai experimentando novas metodologias de trabalho sem deixar a sua rotina natural. Não precisa mudar da água para o vinho, né? Sim. Exato. Pode colar um processo, né? E, Rogério, muito bom isso que tu falou, porque assim, combina perfeitamente, porque quando a gente imagina habilidades, o que a gente imagina? Mexer no computador, tem que fazer vídeo no celular, tem que fazer certas coisas. TikTok, tem que fazer certas coisas. Dancinha. Tem que fazer algumas coisas que a gente precisa fazer, às vezes, um curso ou outro ali para não dominar, mas para pelo menos entender. Só que hoje está entrando no mercado muito uma ideia, inclusive na área dos coaches também, que é das soft skills. Sim. São as habilidades sutis. Então é o que você comentava aqui com a gente. O colaborador ele é contratado pelas habilidades, ele é demitido hard skills. E ele é demitido pelo perfil. Exato.
Então, as soft skills nada mais são do que uma comunicação assertiva, como você falou. Tem um outro curso muito bom que eu super indico para quem estiver ouvindo a gente, que é o CNV, né, que é Comunicação Não Violenta. Legal. Então, inteligência emocional são cursos assim que a gente tem ouvido numa crescente e que eles trazem também essas habilidades que são muito importantes em qualquer trabalho que você esteja. Porque você pode ser o melhor tecnólogo de informação da tua cidade e do teu estado. Mas se tu não souber trabalhar, se tu não souber se comunicar com os outros colaboradores que estão ali ao teu lado, cara, vai ser muito difícil. Então, de novo, é contratado pela habilidade, pelas hard skills, né? E é demitido pelas soft skills, Exato. pelas habilidades que faltam comunicação, inteligência emocional, saber trabalhar em grupo. No processo seletivo, Jonas, você sabe trabalhar em grupo? Nossa senhora, eu adoro trabalhar em grupo. Por mim, a minha vida toda seria trabalhando Sempre, com as né? pessoas. E aí chega ali no dia a dia e mostra alguma coisa totalmente diferente. Inclusive, né? a LinkedIn fez uma pesquisa a respeito Sim. dos contratadores, né? De empresas, 56% é contratado pela comunicação, pela sua habilidade de se comunicar, de se relacionar com as Exatamente. pessoas. Exatamente. É verdade. Então é muito sério isso. Pela imposição, né, que É. você coloca ali durante aquele teu processo seletivo, de não ficar retraído, de você ficar muito aéreo. Então, assim, todas essas soft skills são importantes desde o teu caminho de entrada ali na universidade ou até mesmo na empresa que você escolheu, como também para o resto da tua carreira, para a tua forma de reinvenção enquanto profissional, enquanto pessoa. Tem muitas pessoas que precisam disso e estão há 30 anos trabalhando com vendas e ainda não sabem se expressar, não sabem fazer o cliente entender o que ele está querendo passar, né? E quando você falou de inteligência emocional, eu me lembrei agora de uma técnica utilizada, né, que foi criada pelo Stephen Covey, né, que ele fala sobre a regra 10-90, né? Sim, Que 10% sim. é aquilo que te acontece. Como é que você 10, aquilo que te 90, acontece, eu conheço a 20, 80. a 10-90 o que é? Também 10% você não tem controle das ações externas, muitas Exato. vezes. Né? Então, você não é uma coisa imprevisível, pode acontecer. Pandemia. A questão é que 90% é o que você faz com o que te acontece. Exato. A decisão está na sua mão. E quando a pessoa não tem a inteligência emocional, que você sugeriu de fazer um curso como esse, é justamente esse o processo. Você saber gerir as suas emoções no momento que acontece algo que fugia ao seu controle. Então, é importante o autoconhecimento. É a Exato. inteligência emocional. Com certeza. Desenvolver essa habilidade para você ter mais assertividade na hora de ganhar e ser feliz. Tem até uma campanha de trânsito um pouco dentro dessa linha, né? Que diz assim, se você no trânsito, conte até 10, né? Porque Sim. na hora a pessoa pode falar qualquer coisa e gerar um atrito ali. Acho que é mais ou menos um pouco isso também. Pode né? ser, pode ser, exato. Da pessoa se conhecer, porque na hora ali o cara ele não sabe o que ele vai falar. Se ele contar até Sim. 10, ele pode tomar uma decisão um pouco melhor. E hoje, como eu falei, esses cursos assim, tem muitas empresas, inclusive, Rogério, empresas infelizes, ainda não nacionais, muitas empresas fora do Brasil que já contratam colaboradores prioritariamente que tenham feito esses cursos, Sim. independente da área que ele vai trabalhar. Inclusive cursos de coach. Inclusive cursos de coach Para também. entender sobre planejamento, sobre estratégia. Sabe? Então, pessoas que são formadas nessa área hoje têm mais habilidades para lidar com situações de mudança interna dentro da empresa. Sim. Porque a empresa, muitas vezes, ela está passando por um processo de mudança. E qual é a sua maneira de se adaptar a essa mudança? Que aí vem aquela frase que o pessoal fala, né? O que vence não é o mais inteligente ou o mais forte, mas é aquele que consegue se ambientar mais rápido Sim, sim. a essas mudanças. Rogério, e eu acho imprescindível tu como coach também, eu tenho minha formação como líder coach, a gente explicar que o coach é um grande guarda-chuva Sim. de possibilidades, de orientações. Então, assim, o Rogério é mais formado que eu, ele é Master Coach. Eu tenho minha formação enquanto produção de outros líderes, de Líder Coach. E, assim, é importante a gente ressaltar, porque hoje existe um certo preconceito, né, com a área Sim. do coach ali. Tem muita gente que acha que é balela, que é alguém querendo se aproveitar dos outros, ganhando dinheiro. Mas é importante a gente conhecer. Falta de importante informação, né? é importante a gente saber o quanto isso realmente não só pode valorizar um profissional, como também pode transformar uma gestão dentro de uma empresa. E muitas empresas, ainda bem, têm contratado coaches Sim. para ser orientadores, mentores de um grupo de pessoas, de um grupo de vendas ou até mesmo da empresa como um todo. E isso tem feito muita diferença. Como é que muita você vê diferença. essa questão, por exemplo? Cresceu muito o mercado de home office. Sim. Muitas empresas estão contratando agora pessoas trabalharem na casa, né? É bom para todo mundo, entendeu?
Essas técnicas também dá para se aplicar nesse cenário? É porque você vai entender agora sobre o seu autogerenciamento, para que você consiga manter a tua produtividade. A empresa quer produção. Porque não é porque o cara está trabalhando em casa que ele vai que é bagunçado o E aí negócio, você vai né? entender como é que é o ritmo dessa pessoa, né? Aí você tem que entender um pouco do perfil dela, né? O que motiva ela a levantar cedo, o que motiva ela a trabalhar, por exemplo, às 3 da tarde ou de madrugada, por exemplo, né? Ou seja, a empresa, se ela contratou esse profissional, sabe que ele está dando resultado, está tudo certo. Agora, essa pessoa também ela tem que ter um processo de entendimento de autogerenciamento, porque ela é líder de si mesma. Daí você pode falar melhor. Ela está se liderando, ela está se autogerenciando. Então, ela tem que saber o horário a cumprir. E aí existem várias técnicas que podem ser aplicadas para que ele consiga entender isso. Por exemplo, uma das técnicas que eu tenho utilizado às vezes, né, assim com uma certa frequência, que é? Eu me arrumo de manhã mesmo sem sair de casa para fazer meu atendimento, mesmo que seja online. Eu coloco uma roupa legal, vou fazer meu atendimento como se eu estivesse no meu escritório dentro da empresa. Ou seja, eu sinto que eu estou realmente preparado já para poder fazer o meu atendimento, mesmo que seja online. Ah, claro, não coloco gravata nem nada, paletó, né? Mas eu me arrumo, me preparo adequadamente para poder fazer meu atendimento, mesmo dentro de casa. Legal, muito E bacana. isso faz muita diferença, né, Rogério? Porque assim, hoje a gente, mesmo que aqueles que não trabalham em casa, em home office, eles estão tendo que se ambientar a um novo propósito que as empresas têm se direcionado depois da pandemia. Sim. A gente fala muito em realinhamento profissional para os colaboradores, mas as empresas também estão se realinhando dentro do mercado. Exato. Após um break, aí, uma quebra grande dentro do mercado financeiro que a pandemia proporcionou. Então, as empresas também elas estão tendo que se reinventar. Então, é importante não só para os gestores, para os colaboradores, mas até mesmo para algo que eu acho assim particularmente incrível, chamado cultura empresarial. Então, assim, é importante até para a cultura daquela empresa saber qual que é o novo objetivo, os novos valores, os novos métodos que serão utilizados para chegar nesses valores, nos objetivos. Chega para algumas objetivos. empresas, ele nem sabe qual é a cultura da Não empresa. tem nem escrito, não tem Não noção do que Tem é. tem empresa que está há 30 anos no mercado e não tem missão. sim, Não, mas aí que está a questão. Quando você não sabe o que quer, né? Ou não sabe para onde vai, qualquer lugar certo, Pouco importa o caminho que se toma. mas você está tomando já uma decisão. E você dizendo que tem ou não tem uma cultura, você já implementou um sistema e um ritmo. Se está funcionando ou não, da maneira como você quer ou não, aí a empresa vai mostrar os números dela. Como você falou dessa questão do home office, uma coisa que tem que ser combinada também é, por exemplo, eu vou trabalhar em casa. As outras pessoas da casa precisam saber disso. Com certeza. Para que elas entrem no seu ritmo. Isso tem que ser bem alinhado. Com certeza. Para que não, por exemplo, quando eu vou fazer algum atendimento, né, online com uma pessoa, eu falo, olha, eu vou fazer um atendimento agora à noite, eu preciso de silêncio nesse horário, horário. Então eu combino com as demais pessoas da casa para que eu não seja interrompido. Né? Porque você está dentro da sua casa, mas é o teu escritório. Comunicação assertiva. Comunicação assertiva. Caminho de 1000 passos começa pelo primeiro passo, né? Então é você saber levantar de manhã, é conseguir, na verdade, levantar de manhã e dizer, nossa, hoje eu tenho um propósito diferente. Eu não vou para a empresa, mas eu tenho que fazer a minha rotina de empresa aqui em casa. Cria uma rotina. Criar uma rotina de empresa. Criar uma rotina é uma habilidade. Uma habilidade. E para algumas pessoas é algo difícil de se fazer. Muito, Né? nossa. Porque pessoas preferem dizer assim, eu não gosto de nada de rotina. Mas alguma rotina ela tem que ter na vida dela. Com certeza. Senão as coisas não funcionam. Tem que ter, não tem como. Né? Não existe Pelo pessoa menos sem no rotina. mínimo, né? Ela pode acreditar que ela não tem uma rotina. De ser aquela coisa metódica, sempre naquele mesmo horário. Mas alguma rotina ela está criando fora disso. Sim, com certeza. Para que funcione bem para ela. Com certeza. Isso é muito Rogério, e existe um realinhamento para a empresa também? Eu acho que sim, né, cara? Sim. Porque, por exemplo, a minha empresa, ela não faz o que ela nasceu para fazer. A gente nasceu com um propósito, a gente foi se alinhando, hoje a gente caminha e a gente vai fazer 10 anos ano que vem. Então, eu acho que essa mesma fórmula, ela pode se alinhar também para a empresa, né? Sem dúvida. Né? Porque o que acontece? Tudo que você vai implementar de forma diferente tem que ter um propósito, tem que ter um porquê. Se não existir um porquê e você não identificar, tudo se começa por um porquê. Por que eu preciso mudar? Por que eu preciso? Isso vai me gerar o que de resultado? As pessoas que estão comigo, as pessoas que estão recebendo o meu trabalho, elas estão entendendo essa mudança? Elas conseguem compreender o porquê eu estou mudando? Entende? Porque senão não dá certo, não funciona. Vai chegar um momento que vai haver um conflito.
né? Seja do gestor que está implementando essa mudança, sejam das pessoas, dos seus colaboradores que também estão trabalhando e dos clientes. Algo mais difícil, inclusive, Rogério, é fazer com que esses gestores tenham a comunicação assertiva com seus colaboradores. Mas uma dica aí, Jonas. Uma dica que eu sempre faço quando eu desenvolvo as minhas consultorias empresariais, que eu falo para os gestores, não sonhem sozinhos. Façam os colaboradores sonhar também. Exato. Porque quando você faz uma pessoa ser motivada, claro, não só pelo dinheiro, mas pelo propósito, pelo sonho de melhorar e melhorar no que e para que você ganha. Você já está ganhando ali naquele momento que você alimentou aquela sementinha dentro da cabeça do colaborador. Agora acontece muito o inverso, né? Do gestor sonhar sozinho e querer que a empresa cresça e não se comunicar com os colaboradores e forçar. Jonas, tua meta esse mês é 200 mil. Mas o Jonas não está entendendo porque a meta dele passou de 80 mil para 200 mil. É o alinhamento de propósito. É o alinhamento de propósito. Isso é interessante. Eu lembro que uma vez que mandaram, quando eu estava nas formações ainda, falaram, você tem que assistir o filme Troia. Mas eu não assisti esse filme, por que eu tenho que assistir esse filme de novo, né? E aí eu fui assistir o filme de novo. E aí tem um momento do filme em que o primo do Aquiles vai para a guerra sem ele permitir, mas ele vai, né? E aí ele tem uma conversa ali, um diálogo bem difícil entre os dois ali, e o Aquiles pergunta, por que você luta? E aí o primo dele fala, eu luto por você. E se eu morrer? Ele ficou perdido sem saber o que dizer. Exato. Porque o maior propósito dele era lutar por Aquiles. Mas e se ele morresse? Ele falou, e se eu morrer? Você vai lutar pelo quê? Você vai perder sua vida? E muitas vezes esse alinhamento de propósito da empresa, da pessoa mesmo consigo mesma, é entender o que eu quero deixar depois. Vai muito além daquilo que você imagina que é o propósito. Como é que você quer ser lembrado? Sim, uma pelas pergunta pessoas fenomenal. que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua cidade, no seu bairro. Não importa o teu campo de influência. O importante é como é que você quer ser lembrado pela sua família, então, pelos seus amigos. Sim. Eu gosto de pensar, Rogério, que as pessoas se eternizam não pelo que elas têm, mas pelo que elas fazem. Exato. Então, assim, uma maneira de você se tornar eterno na memória dos outros é pelo que você tem feito da tua obra-prima que a gente chama de vida. Então, o que você tem feito? Nós somos os nossos espectadores. Tu é teu espectador. Todo dia, toda hora, todo minuto. Mas será que o teu espectador está satisfeito com o que você tem feito? Então, é muito difícil a gente conseguir imaginar uma pessoa que, por 50, mais às vezes 50 anos, trabalha sendo frustrada com o que faz. E aí entra muito disso, da tua orientação, da orientação de quem é coach, para você ressignificar, para você achar um novo significado, um novo propósito para a tua vida. Porque metas a gente constrói ou a gente quebra elas diariamente. Exato. Mas qual é o teu objetivo? O que está mais longe? O que é o teu propósito? Né, e é um Rogério? ponto que eu toquei justamente, Matheus, Jonas, porque nessa pandemia nós perdemos muitas pessoas queridas. Muitas. Eu tenho um amigo que perdeu os pais no mesmo ano, em uma questão de diferença de uma semana. Nossa. E foi já perguntado, poxa, por que você faz o que você faz? Pelos meus pais, para que eles tenham orgulho de mim. E agora? Não tem mais os pais, né? Você entende? Então as pessoas elas têm que entender qual que é a diferença entre uma coisa e outra. Que as pessoas sintam orgulho de você, ótimo, continue fazendo sempre o seu melhor. Mas isso é o mais importante? Entende? Então esse alinhamento de propósito, ele passa por vários pontos de identificação do seu eu. Exato. E as pessoas não querem identificar e mexer nas suas feridas internas. Né? Por exemplo, quando a gente fala de alinhamento de sonhos, qual é o teu maior sonho? Muitas vezes esse sonho foi roubado, foi suprimido lá na infância. Os ladrões de sonhos, Os ladrões né? de sonho. Ladrões de sonho. Você não tem capacidade de fazer isso e a pessoa perde o propósito. Mas eu ia te perguntar sobre isso, Rogério, agora. Tá? A gente está falando de pessoas que estão trabalhando e tá numa profissão, de repente já não quer mais. Ou acha que não quer. E o cara que sempre quis ser uma coisa e nunca foi aquilo que ele quer, que ele pretendia ser. Eu não entendi direito. Vamos lá. O cara, eu queria fazer, sei lá, o cara disse, eu queria ser jogador de futebol, eu queria ser advogado. E agora não tem mais Mas condição. ele não conseguiu durante a vida dele. Como é que lida? Mas a pessoa ainda quer ainda. Como é que se faz? Dá para fazer esse alinhamento? Esse tempo atrás eu conversei com um jovem, já com 30 anos também, 32 anos, e ele queria ser piloto de Fórmula 1. Né? Ele falou para mim, cara, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Eu falei, cara, mas já passou da fase
né? Ele não tinha mais recurso para isso, até para poder... É uma profissão cara, né? Uma profissão cara, você tem que estar muito bem alinhado com algumas empresas, tem que ter muitos testes. É verdade. E aí, o que eu sugeri? Tá, o que te levava a ser um piloto de Fórmula 1? Correr, adrenalina. Tá, você não conseguiria montar uma pista no seu terreno, lá na fazenda onde você tem, para você fazer competições e você comprar um carro e fazer as suas disputas com quem quer que seja? Um kart, né? É possível? Ou seja, é identificar em como você pode encaixar esse sonho de alguma forma. Ou preparar alguém que possa cumprir esse papel. Mas isso vai... o cara queria ser advogado, porque eu queria defender as pessoas e tal. Acharam um meio, ele pode fazer isso de outra maneira. Ele pode fazer isso de várias formas. Não Deve. importa. E deve fazer. Deve ele só tem que fazer. descobrir o como. Exato. Mas ele tem que ver se isso realmente ainda vale a pena para ele. Porque é tu achar na tua existência o teu propósito, né? Que a gente falava sobre propósito. Então, quantas histórias a gente conhece de pessoas que se formaram depois de 70, 80 anos? Com certeza, tiraram a habilitação com 70, 80 anos. Nossa, eu tive um sonho, eu mesmo tirei a minha habilitação com um senhor de 80 anos. Olha só. E por 80 anos ele teve um sonho... E era teu instrutor? Não, ele tirou junto comigo a habilitação. Tá. E por 80 anos ele quis tirar a habilitação e nunca pôde financeiramente. Olha só. Caraca. Então ele juntou dinheiro por muito tempo para realizar um sonho que para muita gente já iria ter dito. Porque mas o sonho, o valor mesmo é para a pessoa, né? Porque o sonho é para existência, você tem que entender quanto tempo você tem de produtividade na tua vida. Quantos anos você acredita que você pode produzir a mais? Entende? Eu sou um cara saudável, tenho força física, mental, né? Estou lúcido. O que você pode produzir a mais? O quanto você pode produzir a mais? Seja para você, seja para sua família, ou só para as pessoas que estão próximas a você. Com certeza. Então, quando você entende essa capacidade, aumenta o teu nível de força. O teu foco ele se amplia cada vez mais, você consegue avançar. E as pessoas muitas vezes se esquecem disso. Por quê? Ladrões de sonhos. A pessoa deixa de acreditar que ela tem esse potencial. Sim. Ela não é mais valorizada, ela não é mais reconhecida. Né? Então, ela precisa se encontrar novamente. Ela pode avançar. Existem várias maneiras de fazer com que essa pessoa alavanque uma nova carreira, mesmo depois de 50, 60 anos. E é possível, né? Tudo é possível. Com certeza. Agora precisa também de dedicação, não é só querer, né? Sim, é você levantar da cama e ir à procura das tuas habilidades, da tua experiência. Eu iria falar sobre isso também, que é meio que como um balão. Quando você não está enchendo, ele está esvaziando. Exatamente. Então, quando tu não está procurando ali no que tu pode crescer, tu entra na tua zona de conforto, tu acha que tu lê um livro pro resto da tua vida é o suficiente para a tua existência, então você deixa de conseguir mais conhecimento, né, Rogério? E um ponto importante aqui, quando a gente fala de ladrões de sonhos, é com quem você vai se informar para poder alavancar e continuar a sua carreira. Porque, por exemplo, se eu quero saber sobre mecânica, eu não vou conversar com um camarada que trabalha na farmácia. Com certeza. Eu vou conversar com um mecânico. Cara, o que eu posso fazer para aprender mais a respeito desse assunto? Eu quero me tornar um mecânico. Sempre quis ser um mecânico, abrir minha oficina. Você não vai assim, não, cara, não faça isso não vai te dar dinheiro. Pronto, o cara já roubou o teu sonho. Rogério, e é assim, é ainda mais dramático essa cena, muitas vezes, porque você divide com pessoas próximas ali, e às vezes, por incrível que pareça, por amor, por querer te proteger dos teus sonhos, eles acabam te privando. Exato. Então, assim, às vezes você divide com a sua mãe, poxa, eu tô com 30 anos, mas eu queria fazer uma faculdade de Direito. E a tua mãe diz, não é pra ti, meu filho. Poxa, continua no teu trabalho, tu tem filho pra te criar, tu tem tua esposa pra te sustentar. E aí ela, instintivamente, pra querer te proteger, acaba deixando o teu sonho passar e acaba não potencializando em ti essa vontade de ser advogado. E eu tenho um caso de um atendimento que eu faço de um amigo, que é de Florianópolis. Ele está com 42 anos, se achava velho demais e o sonho dele era fazer Direito. E o que ele passou agora no vestibular recentemente? Direito. Em Direito. É. Está fazendo Direito. Fantástico. Mas ele estava se informando com as pessoas erradas, as pessoas que queriam protegê-lo, que você falou exatamente isso. A esposa e o pai dele, a quem ele tinha sempre como mentor da vida dele. Entende? Mas hoje ele está fazendo, ele está super feliz da vida. Isso é muito bom. Sonhar, né? Gratificante Tem que demais. ter sonhos. Sem sonhos a Com gente certeza. não chega a lugar nenhum, né? Tem um livro, né? Nunca Desista dos Seus Sonhos, Augusto Cury, que ele fala que reis transformam-se em mendigos sem sonhos. E mendigos transformam-se em reis com sonhos. Sonhar. É verdade, é verdade. Rogério, você está com a sua empresa, como é que está aqui em Santarém? O Instituto Spinelli de Desenvolvimento Humano, a gente
começou a implementar alguns trabalhos, palestras, né, dentro dessa área de mentalidade vencedora, de mudança de comportamento. E a gente está aí já abrindo algumas portas, algumas empresas estão permitindo que a gente realize esse trabalho. Está sendo muito legal, a gente vê assim, o sorriso, né, a expectativa no olhar das pessoas após um trabalho como esse. E a gente está lançando agora também um treinamento comportamental de 10 horas, que pretende realmente impulsionar um pouco mais essa mudança para algumas pessoas que participaram ali desse treinamento, né? Não sei se posso falar aqui a data que vai acontecer, vai ser dia 5 de junho, ali no Hotel Sandis Mirante, mas entrando ali nas nossas redes sociais a pessoa consegue fazer a inscrição, entender como é que vai funcionar, o que ela vai ter de desenvolvimento, porque a gente entende que o processo de mudanças de crenças, de comportamento, ele passa muito pelo estado emocional, né? Essa formação de crença, ela se baseia muito no processo de repetição, aquilo que você ouviu muito ao longo da sua vida e passa a ser uma verdade para você, ou ela foi provocada por um impacto emocional, né, que interrompe um processo do seu desenvolvimento. E todas as suas ações se baseiam nesse teu comportamento. Então, ele é resultado, muitas vezes o resultado ruim da vida dessa pessoa foi porque ela sofreu um impacto emocional do qual ele não consegue ressignificar novamente. E um treinamento como esse, que pretende justamente mostrar essa inversão, né? A capacidade que essa pessoa tem realmente de reagir ao que está acontecendo de forma errada na vida dela. Então, é um trabalho bem interessante, bem legal, e eu convido para aquelas pessoas que quiserem realmente conhecer, se inscrevam lá, entre o nosso rogeriospinelli.mentor ali no Instagram e conheçam um pouco mais sobre esse trabalho. Fiquei muito feliz. A gente tem, a gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já trocou muita ideia com o Rogério aqui. Tem muito, eu acho que vai acontecer muita coisa bacana aí na frente. Pronto. Vai acontecer. Parceria, né, cara? Parceria, todo mundo Conte cresce. com mais um passageiro aí nesse trem. Nessa jornada aí. Nessa jornada, com certeza. Olha, a pessoa, o cara que poderia fazer as coisas sozinho, não fez, né? Quando Jesus foi para evangelizar, ele chamou 12, né? Pô, com certeza. Imagina a gente, né? A gente precisa mesmo de parceiros, porque senão... E impactou toda uma geração. Impactou, né? exatamente. Até hoje. Mas ele poderia ir só, né? Com certeza. Era poder para isso ele tinha. Poder ele tinha, né? Mas mesmo assim... Ainda tem, na verdade. Ainda tem. Mas mesmo assim ele pediu ajuda, né? Vamos contribuir. Que legal essa participação, né? Esse envolvimento, né? Diz que se você quer ir mais rápido, você pode ir sozinho, né? Mas se você quiser ir também longe... Você vai acompanhado. Oh. Se una a pessoas cada vez melhores que você. É isso. Legal. E, Matheus, o que você está fazendo por aí, Matheus? Então, Jonas, atualmente eu ainda continuo trabalhando com consultorias empresariais. Trabalho de uma maneira mais fixa, como gestor de uma empresa, que hoje conta com um pouquinho mais de 100 colaboradores, tá? No ramo de vendas também de automóveis. Não estou fazendo nenhuma divulgação, tá? Mas é uma empresa muito boa. Está me proporcionando uma vivência grandiosa, sabe? Na questão de gerir pessoas mesmo, de gerir talentos, de habilidades. Mas, claro, não desisto do meu sonho de fazer esse projeto, não só de coach, mas esse projeto também de liderança, de inteligência emocional e cada vez mais distante. E por isso não posso desistir da nossa cidade aqui, né? Continuo prestando essas consultorias empresariais, como também com essa grande parceria aqui com o Jonas na Votes, que leva não só a nossa voz, mas também nossa imagem, nossas ideias ainda mais distantes. E eu tenho certeza que agora a parceria aí com o Rogério vai ser firmada e a gente vai conseguir produzir ainda mais juntos, né? Eu convidei o Matheus, Rogério, porque ele tem umas ideias muito bacanas nessa área também. Já deu para ver. É dinâmico, proativo, isso mostra realmente a força que ele tem. Uma pessoa jovem que tem muito talento aí para contribuir. E talento, não só questão de talento, mas assim, eu adoro o que eu faço, sabe? Eu adoro estar aqui, eu adoro conversar com pessoas que me disponibilizem um papo produtivo, sabe? Que vá além do jogo de futebol, que vá além do que está acontecendo. Nem sei se ainda tem Big Brother Brasil ou não, mas que vá além, que consiga fazer a gente pensar. Porque tem muito disso, né, Rogério? A gente entra numa conversa quando se torna um papo cabeça, como os outros falam, a pessoa já começa a mudar de assunto. Tá um papo muito filosófico, né? E aí começa a mudar. E, quando a gente consegue ter um papo assim, é tão maravilhoso e gratificante pra gente, né? Não, é bom a gente conversar de tudo, na verdade. É sempre bom. Os relacionamentos acontecem por causa de um bom diálogo, né? Independente de qual seja o assunto.
tem que haver uma conexão ali entre as pessoas para que haja Rapport, uma né? produtividade. O rapport. Que é o rapport. E a gente precisa realmente se envolver mais com as pessoas. Isso faz parte da vida, né? Faz Sim, parte de com todo o nosso certeza. desenvolvimento como pessoas. E a gente tem que abrir espaço para todas as pessoas de uma forma geral. Sim. Só quero fazer menção aqui do podcast, aqui do Vox Podcast, que eu escolhi aqui uma figurinha do super-homem para colocar aqui na minha frente. É isso. Não de super-homem, que eu não sou nenhum super-homem, né? Mas do S de superação. Eu acredito que as pessoas que vivem um processo de mudança na vida, elas sempre precisam de superação para conhecer as suas fortalezas, as suas potencialidades e colocar isso na prática, na ação. E é possível. Eu posso dizer assim com a minha história que eu tive muitos traumas muito fortes provocados na infância. E nada disso me impediu de continuar existindo. Né? Se Deus tem um propósito na minha vida, eu tenho que alinhar o meu propósito a Ele e continuar exercendo o meu papel aqui para contribuir com as pessoas. Sim. E estar aqui na Voxcast, pelo convite do Jonas, ao lado aqui do Matheus, é assumir esse propósito, esse compromisso com as pessoas aqui de Santarém, da região, para que a gente dê continuidade desse trabalho, Jonas. Não posso ficar tanto para trás assim, né, do nosso querido Rogério. Eu escolhi o Chapolin, porque Chapolin não só uma figura icônica aí, mas eu escolhi e posso trazer uma palavra que começa com C também, que é compaixão, que vem do latim compassio. Quem gosta aí de etimologia, compassio, que é você se sentir junto ao outro. Exato. Você ir ao caminho do que o outro está sentindo ou está passando. Então a gente está falando de realinhamento, a gente está falando de inteligência emocional, a gente está falando em tantas coisas que envolvem pessoas. Então, nada melhor do que você ir e querer saber realmente o que aquela pessoa está passando. Então, o primeiro caminho é você também querer ajudar. É você se sentir junto com aquela pessoa e procurar ajudar ela da melhor maneira possível. Então, só dessa maneira a gente vai conseguir ir além, a gente vai conseguir fazer empresas melhores, conversas melhores. É você olhar para o Rogério e dizer: Rogério, boa noite, tudo bem? E ouvir a resposta. Exato. Não ir virando de costas. Exato. Porque eu quero me importar com o Rogério. Eu não só quero, eu me importo com o Rogério e quero poder ajudá-lo da melhor maneira possível. Com paixão. Família, tá bem, Rogério? Graças a Deus. Anne. Só graças a ela. Ela sempre me acompanha em tudo, né? Então, eu estou muito feliz porque tenho uma companheira presente que me ajuda a construir tudo que eu tenho desenvolvido, né? E isso faz com que eu tenha mais força ainda para ir adiante, né? A gente sempre coloca como parte do nosso propósito a gente estar bem com a nossa família, né? Ver a nossa família progredir, estar feliz, né? Os nossos filhos se sentirem bem ao nosso meio, naquilo que a gente faz. Então, eu estou muito feliz realmente porque a gente consegue tê-los presente de alguma forma, sempre participando dessa mudança toda e nos apoiando principalmente, né? Bacana, Isso é maravilha. Está crescendo lá, Matheus, a empresa de... Tá crescendo a empresa, tá crescendo a família. Eu fui avô de sábado para domingo de 12 filhotes. Então, não são filhos de sangue, mas é como se fossem, preocupação a mais, ração tá muito cara. Mas assim, a questão da vida profissional mesmo é ir tocando. A minha vida enquanto pessoa é muito pautada pelas minhas âncoras, né? Minhas âncoras emocionais, que são algumas pessoas da minha família, alguns amigos próximos. Então, o que eu tenho para dizer é que, independente de como você está vivendo, procure fazer da tua vida, da tua obra-prima, algo que seja bonito de ver, algo que contribua diretamente com outras pessoas, da melhor maneira possível, da forma que der, enquanto der, e com o que a vida te proporcionar de métodos para que você transforme outras vidas também. Legal. Pessoal, a gente ficar aqui anos, né? falando Vamos sobre... E é muito longe esse papo. Isso aqui é um espaço, Rogério, Matheus, um espaço para a gente falar sobre diversos assuntos aqui da nossa região, né, de Santarém, de região toda aqui, e falar sobre empreendedorismo, né, muitos assuntos. E a audiência da Vox fica muito feliz em ter você por aqui hoje para estar trocando esse bate-papo com a gente. A gente agradece muito, viu, Rogério? Eu fico feliz aí pelo convite mais uma vez, Jonas, e torcer para que sempre continue com muito sucesso, proporcionando dando essa possibilidade a outras pessoas a contribuir no crescimento, desenvolvimento aqui da sua empresa, que está possibilitando isso, e a gente ficar feliz com o desenvolvimento dessa cidade, dessa região também. Como é que a gente acha lá o Instituto, sua empresa lá na internet? Bem, eu estou Rogério Spinelli, online. É isso mesmo, né, meu amor? Rogério Spinelli, online, .online, né?
entra ali, eu tenho um site que tem todas as informações a respeito da empresa, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente desenvolve, os treinamentos que a gente leva para as empresas, treinamentos experienciais, bem práticos, que ajudam as pessoas não só ouvirem, mas principalmente participarem desse processo de desenvolvimento. A gente pode levar isso para as empresas, né? E ou treinamentos comportamentais como esse que a gente está lançando também para o público aberto. Então, é muito prático. Ou então pelas nossas redes sociais, né? No Instagram, Rogério Spinelli, com S mudo, né? SPINE, 2LZ, ponto mentor. Você acompanha ali também, pode acessar o nosso site por intermédio do Instagram. E nos siga ali e compartilhe. Rogério, eu sei que você já falou, mas você pode olhar aqui para a câmera e reforça aquele convite lá para o evento. Assim, o convite é sobre uma imersão de alto impacto, com o nome Tenaz, tenacidade, uma pessoa realmente resistente a qualquer tipo de ruptura, que identifica muito com a minha personalidade ao longo da minha vida. É um treinamento que vai acontecer no dia 5 de junho, a partir das 9 horas da manhã até as 19 horas. São 10 horas de muito envolvimento emocional para que você possa quebrar principalmente crenças limitantes, ressignificar atitudes e comportamento, mudança de comportamento para você ter maior produtividade e satisfação de viver, encontrando assim também o seu propósito. 5 de junho não me convoque para nada. Já coloquei na minha agenda. Mas, Jonas, agradecer mais uma vez pela Votes, por essa parceria que tem sido, nossa, absurda na minha carreira e tem feito não só a minha voz, mas as minhas ideias irem cada vez mais longe. Quero agradecer a parceria do Jonas, foi um prazer imenso estar conhecendo o Rogério hoje. Tenho certeza que a gente ainda vai bater muitos papos, né? A gente vai conhecer, a gente ainda vai bater muitos papos. Com certeza. Mas, assim, a VOTS tem um caminho de reinvenção que tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje. E é uma empresa que proporciona, sim, essa visão diferente, a visão de conseguir algo mais, de ir além. Então, assim, só novamente agradecimentos totais ao Jonas, a VOTS+, a VOTScast, hoje está proporcionando a gente essa conversa. E dizer que, para o que precisar, estamos aqui. É só chamar que aí a gente já bate continência e já vem bater esse papo gostoso aqui. Maravilha, pessoal. Esse foi o VoxCast, né? Um espaço que a gente fala sobre empreendedorismo, vida e saúde, pessoas de sucesso e muito mais. Até a próxima. Valeu. Mr. E. Acho que ele nem conheceu o Mr. E. Oxe, não conheci. Tá novinho, ainda não tinha nascido quando passava no Fantástico. Mas eu acompanhei depois. Mas é muito bom. Deu, Nivaldo? Pronto.